Graça e paz. Bem-vindos ao seminário Os Últimos Dias da Igreja na Terra, que também pode ser chamado de escatologia ou apocalipse, né? Porque na verdade eu percebo que por esses dias eu vou pregar 4 mensagens, todas baseadas no livro do Apocalipse, né? Então, hoje a primeira mensagem vai ser sobre o anticristo. O anticristo é um tema que poderíamos passar as 4 noites aqui só se falando sobre o anticristo, né? Que é um tema muito extenso, mas nós vamos procurar abordar um dos aspectos, né? Algumas coisas a respeito do anticristo, porque, como acredito eu que estamos nos últimos dias, mais do que oportuno que falemos sobre esse personagem. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E vamos começar lendo aí. Hoje eu vou basear Apocalipse 13, de 1 a 10. É o texto que fala Apocalipse. Amanhã eu irei falar sobre o falso profeta e a marca da besta. E aí vai, né? Segunda e terça estaria abordando temas do Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 13, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, ou melhor, a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? E quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então vamos retornar ao princípio desse texto e vamos procurar explicar algumas coisas. João, o apóstolo João, chamado João Evangelista, né? Ele estava na ilha de Patmos, exilado sob a perseguição do imperador Domiciano, imperador romano. E lá ele teve essa visão do livro do Apocalipse. Então ele diz assim: Vi subir do mar uma besta. A gente essa questão de besta, a gente já
já nos acostumamos a usar essa palavra besta, né? Besta, besta, besta. Na verdade, o significado aqui, creio eu traduziria melhor por fera, porque lá no princípio, quando Deus criou os animais, Ele criou os animais domésticos e criou os animais selvagens. Então, essa besta aqui é um animal selvagem, que Ele está querendo dizer, né? Então, a palavra besta, que é repetida aqui no texto, significa uma fera, um animal selvagem. Só que Ele diz que Ele viu subir do mar, né? Observe, vi subir do mar uma besta. É muito importante, irmãos, que o anticristo, essa fera aqui é o anticristo, né? E está dizendo aqui que ele subiu do mar. Só que tem outros dois textos que falam que ele subirá do abismo, tá? O que significa então que o mar que ele se refere aqui é a mesma que o abismo. E nos meus estudos a respeito da escatologia, eu já percebi que o abismo é o mesmo Sheol do Antigo Testamento do hebraico, é o mesmo Hades, o Hades do Novo Testamento dos gregos, né? É o mundo inferior, o mundo dos mortos, assim, é o mundo dos mortos, está debaixo dos nossos pés aqui, né? Quem acha que é um local meramente espiritual, hoje eu já sei que não é. É o mundo real que está aqui, debaixo dos nossos pés. Então, João viu subir do mar, e aí, o mar que ele usa aqui, que é a mesma coisa que abismo, pode ser que esse abismo seja no fundo do mar, né? Pode ser abaixo do fundo do mar, deve ser, porque o abismo geralmente diz assim, que é um poço sem fundo, lá é um outro mundo. Mas isso aqui que João está vendo subir é um espírito, né? É um espírito sem corpo, e ele vai encontrar aqui na terra um corpo para que ele habite, né? É o corpo de um homem. Eu não sei se esse espírito que está no abismo, não sei se ele já subiu e se incorporou num corpo, ou se ele ainda não subiu, né? Talvez ainda não tenha subido, mas se ele subiu, ele já está num corpo aqui na terra, mas ele ainda não se foi manifestado ao mundo. Eu tenho uma intuição, não posso provar, que esse ano de 2023 o anticristo vai se manifestar ao mundo, por esses dias aí. Mas eu vou mostrar os textos em que aparece que ele está subindo do abismo. Apocalipse 11:7 diz assim: e quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, olha aí, subiu do abismo aqui também, né? Lá subiu do mar. Esse é o texto. O outro texto é Apocalipse 17:8, diz assim: e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Ó, subir do abismo. Então, estão fazendo aqui a hermenêutica sagrada, né? Comparando texto com texto para mostrar que abismo aqui nesse caso é a mesma coisa que mar, que João viu, e ele disse: olha, eu vi uma besta subir do mar. É um espírito, esse espírito vai subir. Observe, irmãos, aqui o contraste. Jesus, quando ele vier, ele vai descer do céu aqui para a terra. Essa besta, ela vai subir do abismo e vai incorporar-se num corpo aqui. Esse corpo que ele irá usar, acredito que não seja de um homem que nós conhecemos, como alguns acham que será de um homem existente hoje, né? Pode ser o mesmo corpo dele que foi conservado por um processo chamado criogenia, e ele vai pegar esse corpo novamente e vai botar a vida. Portanto, eu já vou adiantar para os irmãos aqui que o anticristo, eu creio, será um homem ressuscitado, e ele vai ressuscitar com um corpo imortal, igual ao corpo que Jesus ressuscitou, porque uma das facetas do caráter de Satanás é imitar
tudo que Deus fez, Satanás procura imitar, ele é um imitador, né? Então, o milagre da ressurreição do corpo de Jesus da sepultura, creio eu que Satanás irá imitar, ressuscitando esse homem, né, dos mortos. Mesmo que o corpo dele já esteja morto há milhares de anos. Vamos aqui para o texto, né? Essa besta, que ele chama de besta aqui, né? Digo, seria a melhor fera, um animal selvagem. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então vocês já observam aí, irmãos, que esse animal, e aí hoje eu entendo que o Apocalipse é um livro assim, irmãos. Ele tem coisas literais e tem coisas que são alegóricas, né? Tipológicas. E aí o nosso cuidado é não tomar literalmente aquilo que é figurado, ou alegórico, ou tipológico, e também não tomar por figurado aquilo que é literal, que eu acho que aí é o maior perigo que corre, né? Então, por exemplo, esse animal que João está vendo aqui subir do abismo, ou subir do mar, não é aqui da terra, tá? Aqui na terra não tem nenhum animal que tenha 7 cabeças e 10 chifres. Então não é um animal conhecido no nosso mundo, é um animal de um outro mundo. No caso aqui, ele está subindo o abismo, o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, né? E os antigos gregos e os antigos povos, né, acreditam no mundo dos mortos. Só que eu creio que como tem alguns princípios bíblicos que a gente tem que saber, né? A revelação da Bíblia é progressiva, dentro dela, né? O que começou em Gênesis vai sendo ampliado, a revelação vai sendo ampliado, e aí quando chega no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, é o livro que tem mais chave de interpretação da Bíblia, é o livro que tem mais literalidade do mundo espiritual. Só que como são coisas desconhecidas no nosso mundo físico, muita gente pensa que aquilo é figurado. Eu vou dizer para vocês o que eu penso, irmão. Isso que João está vendo aqui não é figura alguma. Ele está vendo literalmente esse espírito que é um animal, que tem essa aparência que ele está descrevendo aqui, que não tem nenhum animal na terra com essa aparência. Então ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu acho que isso aqui é literal que ele está vendo. É claro que tudo isso, essas cabeças, esses chifres, tem um simbolismo espiritual, que daqui a pouco eu vou dizer, né? E aí, ele vai descrever, nós conhecemos os animais aqui da terra, né? Se nós formos a um zoológico, ainda outro eu estava falando ali comigo, o zoológico que eu já visitei aqui no Brasil, que mais assim completos, foi o zoológico de Goiânia, o de Brasília e de São Paulo. Tinha quase todo tipo de animal lá, né? Então, os animais da terra nós conhecemos. E aí, o Espírito Santo, ao registrar o livro do Apocalipse, aqui, a revelação do Apocalipse, ele procura nos mostrar a aparência desse espírito, que é um animal que está subindo o abismo, usando os animais da terra que nós conhecemos. Então, ele vai dar agora a aparência do animal. Olha só, verso 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Nós conhecemos o leopardo, conhecemos, né? Está por todo lugar, nos vídeos aí aparece o leopardo, né? O leopardo é semelhante a uma onça aqui da região norte, né? Então diz, esse espírito, essa besta, essa fera que eu vi subir do mar, ela era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. Então nós também conhecemos urso e conhecemos leão, porque são animais aqui da nossa terra, do nosso planeta, né? Nós conhecemos. Mas esse animal que João está vendo subir, esse espírito que ele está vendo subir do abismo, tem a característica desses 3 animais que nós conhecemos. Ainda mais essa característica de ter 7 cabeças e 10 chifres. Só que é o seguinte, irmãos, veja só. Isso que João está descrevendo aqui tem muito a ver com o livro do profeta Daniel. Eu não vai dar tempo, porque também eu não vou me alongar demais aqui.
Mas no capítulo 7 de Daniel, no primeiro ano do rei Belsazar, Daniel diz: eu tive uma visão, enquanto eu dormia eu tive uma visão. Eu vi subir do mar, o mar Mediterrâneo, que eles chamam de grande mar, 4 animais. Aí ele disse assim: o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um urso, e o terceiro animal era semelhante a um leopardo. Ou seja, esses 3 animais que são citados aqui na visão de João na ilha de Patmos são os 3 primeiros animais que Daniel viu na sua visão, capítulo 7 de Daniel, nessa sequência: leão, urso e leopardo. Aqui em Apocalipse aparece a sequência ao contrário, tá? Leopardo, urso e leão, mas são os 3 animais, os mesmos 3 animais. Só que lá em Daniel aparece um 4º animal, porque Daniel vê 4 animais subirem do mar Mediterrâneo, o grande mar. E lá aparece um 4º animal. Só que esse 4º animal que Daniel vê na sua visão, ele não compara com nenhum animal da terra. Ele só disse assim: era um animal diferente de todos os outros animais que vieram antes dele. Não é comparado com nenhum animal. Só que quando o anjo dá a explicação para Daniel, ele vai dizer assim: o primeiro animal que você viu, que é um leão, é o império de Nabucodonosor, babilônico, o império babilônico, ou neo-babilônico, como chama, né? O segundo animal, que é um urso, é o império medo-persa. Média é persa, né? De Ciro Grande, que é o mais expoente daquele império. E o terceiro animal, que é comparado ao leopardo, é o império grego. Alguns chamam greco-macedônico, porque o maior expoente do império grego foi Alexandre o Grande, que era filho de Filipe da Macedônia, por isso que é greco-macedônico, mas pode chamar só de império grego. Então, esses 3 animais aí, o anjo deu a interpretação, são esses 3 impérios. Aí diz assim: o 4º animal será diferente de todos os outros. E aí nós já sabemos pela história que o 4º animal da visão de Daniel é o Império Romano, mas não é comparado a nenhum outro desses aí, embora nós saibamos pela história que o símbolo do Império Romano era uma águia. Aí o que acontece? Depois de tanto estudar esses textos, eu cheguei à conclusão seguinte: sabe por que o 4º animal da visão de Daniel não é comparado a nenhum animal? Porque o quarto reino, a Bíblia chama de reino, né? Porque nós aprendemos porque nos ensinaram assim, foi o mundo que inventou império. A Bíblia não fala em império, a Bíblia fala em reino. É só reino e reino, né? Mas eu entendi que na visão de Daniel, o Império Romano não é comparado a nenhum animal, porque o Império Romano é uma espécie de síntese dos 3 reinos anteriores. Então, pega o reino da Babilônia, do Medo-Persa e da Grécia, mistura essa síntese, dá o 4º império para o Império Romano. E aqui, irmão, tem a ver com a profecia que João está vendo aqui na ilha de Patmos, porque esse animal, essa besta que ele vê subir do mar, que tem essas 3 características desses 3 animais, né, que são exatamente a manifestação daqueles 3 impérios lá da visão de Daniel. Ele é uma síntese daqueles 3 impérios, ou seja, esse animal que João está vendo aqui subir do mar é o Império Romano. O Império Romano, o 4º reino da visão de Daniel. Agora, esse animal, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Apesar de que eu acreditar que o João está vendo literalmente esse animal com essa aparência, é o espírito, né? Mas tanto as cabeças quanto os chifres desse animal tem um simbolismo espiritual que o próprio Apocalipse explica. Então vou chamar os irmãos lá para Apocalipse 17. Olha aí, irmãos, Apocalipse 17, ó. Apocalipse 17, 9, veja só, Apocalipse 17, 9. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ó, olha só. O próprio livro do Apocalipse
cabeças, que essa besta que João viu, elas são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Quem estuda a história ou a geografia sabe que a cidade edificada sobre 7 montes é Roma, a cidade, literalmente, cidade de Roma. E lá em Daniel ele vai dizer algo semelhante, mas os 7 montes, lá em Daniel ele vai dizer que também são 7 reinos. Cada um dos montes representa um reino. Mas aí ele prossegue aqui em Apocalipse 17, 10, ele diz assim: são também 7 reis. Então já estamos percebendo aqui que as 7 cabeças que esse animal tem representam 7 montes, que são também 7 reinos, que é um total de reino, né? Mas ele tem um duplo significado, porque também significa 7 reis. Ou seja, as 7 cabeças tanto significam 7 reinos, como significam 7 reis. Aliás, é um princípio bíblico que permeia toda a Bíblia, é o seguinte: todo o território organizado legalmente, ele tem um governante. Ele tem um governante. Então, há uma associação tanto do território como do governante que reina ali. Quer ver uma coisa? Por exemplo, todo o planeta Terra é um território. Aí Jesus disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Ou seja, o mundo, o planeta Terra tem um príncipe, pelo menos tinha, né? Mas ele continua agindo, é Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Se a gente for retornar e estudar a mesma história no passado da revelação, é possível que antes do pecado, Satanás era o príncipe legítimo governante do planeta Terra. E aí, os irmãos guardem isso aí, porque isso é muito importante no entendimento da Bíblia. Olha só: todo lugar organizado legalmente, ele também tem um governante, e tanto faz o nome do lugar como o nome do governante, às vezes é a mesma coisa. Por exemplo, Hades, né? A palavra Hades aparece aqui por todo lugar do Novo Testamento. É um lugar, né? É um lugar que é o mundo dos mortos, é chamado de Hades. Só que tem um governante que é chamado de Hades. O príncipe que governa o mundo dos mortos chama-se Hades também. É um dos nomes dele. Porque depois vai aparecer lá em Apocalipse. Não vou adiantar isso não. Então, irmãos, estão vendo o significado aqui? As 7 cabeças que esse animal tem representam 7 montes, que são 7 reinos, e também são 7 reis. Esse é o simbolismo espiritual da aparência daquele animal. E os 10 chifres? Apocalipse 17, 12, veja só: os 10 chifres que vistes são 10 reis. Aí novamente ele está dando a interpretação, o simbolismo daquela aparência do animal. Que os 7 chifres, os 10 chifres, são 10 reis. Isso aí a gente já vai pegando, né? Que é o próprio texto da interpretação, a chave hermenêutica assim chamada, que o próprio Apocalipse já dá aí. Vamos voltar agora aqui para Apocalipse 13, 1. Esse animal tinha 7 cabeças e 10 chifres. É possível, irmãos, que tanto o número 7 aqui, de que são 7 reis ou 7 reinos, eles sejam assim literais, né? Acredito que pode ser literais, tudo indica que é, mas pode também ser um simbolismo de um número, de uma totalidade, porque o número 7 geralmente representa uma total, algo completo. Alguns dizem perfeição, né? No sentido de algo completo. E os 10 reis que aparecem lá, que aqui são 10 chifres que ele tem na cabeça, pode ser também um número literal, como pode ser também um simbolismo dos reinos da terra, né? Os reinos da terra, pode ser sobre o número 10, que o número 10 ele é muito simbólico, tipo assim, as 10 virgens representam a totalidade da igreja, os 10 jovens que Davi enviou representam a totalidade dos discípulos de Davi, e assim vai, né? O número pode ser tanto literal como pode ser simbólico. Vamos decifrando aqui essa fera, essa besta, né? E aí, olha só, verso 2:
o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A pergunta é: esse anticristo, que é esse homem que vai aparecer aí, né, que nós já vimos várias características dele, ele vai ser um governante mundial, né? Hoje o mundo todo está clamando por um governante mundial. Todo mundo clama por um governo mundial e por um governante mundial. E aqui está apresentando esse governante. Esse vai ser um homem, mas eles não saberão que será um homem ressuscitado com um corpo imortal. Por isso que ele não vai ser um homem qualquer, né? Vai ser um homem que vai ter poderes sobrenaturais, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou, igual ao corpo de um anjo. E aí, o dragão, esse dragão aí, ele aparece no capítulo 12 de Apocalipse. E o dragão, vamos lá para o capítulo 12 de Apocalipse, Apocalipse 12, 3. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. Preste atenção nisso aí, ó. Um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, ó. Assim como aquela besta tem 7 cabeças e 10 chifres, o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Acredito que o simbolismo é o mesmo, representa a autoridade que o dragão tem sobre os reinos da terra e sobre os reis que governam esse reino, a autoridade, né? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e suas cabeças, sobre suas cabeças, 7 diademas. Olha só, esse dragão aqui, ele tem 7 diademas. Diadema é coroa de autoridade real, diadema real, coroa de autoridade. Então, isso aqui é Satanás, é o dragão, né? Só que ele é apresentado aqui na forma de um animal. Eu pergunto, o dragão faz parte da fauna da terra? Ninguém sabe, porque toda a Bíblia fala de dragão. A Bíblia fala de dragão desde o começo até o fim, tanto do Velho como do Novo Testamento. A pergunta é: alguém aqui já viu um dragão? Só em filme, né? Será que no passado houve dragões? Ninguém sabe. Quer dizer, até hoje eu não tenho conhecimento que a arqueologia, pesquisando, encontrou algum esqueleto de dragão. Mas a Bíblia diz que existia dragão. Alguns acham que o dragão foi quando Deus amaldiçoou a serpente lá no Jardim do Éden, que ela tinha uma forma de uma serpente alada, voadora, mas se transformou num réptil sem membros, né? Rastejante. Mas eu acredito que existiu um dragão, né? Porque toda a Bíblia fala de dragão. Aliás, eu já vi vídeo de um dragão voando lá na Ásia, por trás de uma montanha de cima lá, aparece um dragão voando bem longe. A gente não sabe se aquilo é montagem, se é real mesmo, a gente não sabe, mas o certo é que Satanás, que é um espírito, né? Lembra que Satanás entrou em Judas Iscariote porque ele é um espírito, mas agora em Apocalipse ele aparece na forma de um dragão, grande dragão vermelho. Será que o corpo dele já é agora o corpo de um dragão vermelho? Pode ser. Aí só que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, né? E sobre as suas cabeças 7 diademas, autoridade real de governo. Ele é o príncipe deste mundo. João diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Ele controla, manipula os reis da terra. Ele tem que levar isso em consideração, né? Porque a gente vai, os problemas do mundo, porque os governantes são isso ou aquilo, mas independentemente da responsabilidade dos governantes, que são seres humanos, existe um querubim, um anjo da maior hierarquia, que manipula esses governantes. Claro que o governante é responsável por tudo que ele faz, embora Satanás pode até estar manipulando ele, né? Mas ele tem 7 cabeças e 10 chifres, da mesma maneira que a besta, que é o anticristo, vai ter também, né? E aí, irmãos, ele está dizendo aqui que o dragão deu para esse homem, que é essa besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, nós já descobrimos aqui que Satanás, o dragão, ele tem poder, ele tem um trono e ele tem autoridade.
E ele deu o poder e o trono e grande autoridade para esse homem que vai ser o anticristo. Ou seja, o anticristo recebeu sua autoridade do dragão. Aí a gente vê o dia todo os políticos, né? Os estudiosos aqui do Brasil dizendo assim: todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, o povo é soberano, o povo que tem o poder. Aí quando chega aqui na Bíblia, diz assim: olha, quem deu a autoridade e quem deu o poder e quem deu o trono para o anticristo foi o dragão. Aí eu pergunto: peraí, o poder emana do povo ou do dragão? Aqui foi o dragão que deu a autoridade para ele. Esse mesmo dragão que é Satanás, que na tentação de Jesus, ele chegou para Jesus, ele levou Jesus a um alto monte e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Irmãos, olha só, Satanás apresentou para Jesus todos os reinos do mundo. Ele disse assim: olha, tudo isso eu te darei porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quiser, se prostrado me adorares. Naturalmente Jesus recusou. Jesus disse assim: afasta, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus recusou, mas essa recusa que Jesus fez de receber das mãos de Satanás a autoridade sobre o reino do mundo, o anticristo aceitou. Então, irmãos, o mundo terá um governante mundial que terá recebido a sua autoridade do dragão, que é Satanás. Apocalipse ainda 12, só para mostrar aqui a explicação que o Apocalipse dá. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É a mesma pessoa. O grande dragão é vermelho, né? Ele é grande. Todas as características aí, vai dar as características para esse homem que vai ser o governante mundial, o anticristo. Agora vamos lá. Verso 3, irmãos. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte. Olha só, essa expressão aqui é muito importante. O anticristo, essa besta, tinha 7 cabeças. Agora João viu uma das suas cabeças ferida de morte. Meu entendimento é que disse lá em 17 que as 7 cabeças são 7 reis. Ou seja, esse governante, esse rei, morreu, foi morto. Uma das 7 cabeças dessa fera, dessa besta, né? Ele foi morto, ele morreu. Mas aí, a Bíblia, a gente tem que ter muita intimidade com a Bíblia, com a forma de literatura que a Bíblia porque tem coisas que a gente entende por intuição, que é a linguagem misteriosa da Bíblia, da profecia, né? Ela diz, às vezes, 2 coisas tão importantes, com uma síntese tão grande que a gente não percebe a importância, porque na sequência ele diz assim: e vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. O que significa essa segunda frase? A sua chaga mortal foi curada. É que esse governante, esse rei que morreu, foi morto, ele vai ressuscitar. Parece até que assim, ele foi morto aqui e ressuscitado aqui, imediatamente. Mas às vezes pode ter passado 5.000 anos, desde a morte dele até a sua ressurreição. Essa é a linguagem da profecia. Ela é atemporal. E aí, a outra frase que é muito importante aí é essa, olha. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou após a besta. Por que isso é importante? É o seguinte: por que toda a terra se maravilhou, se admirou, seguindo a besta? Porque esse rei que morreu no passado e vai ressuscitar no futuro é um rei muito conhecido. E toda a terra
reconhecer quando ele ressuscitar. E vai dizer assim: mas esse aí não é o fulano de tal? Como é que, se ele morreu há tantos mil anos, como é que ele agora está vivo aí? Por isso que toda a terra vai se maravilhar seguindo essa vez. Quer dizer, esse homem que é um rei que vai ressuscitar. Essa expressão aí, ela tá repetida várias vezes aqui no texto, né? Que a terra vai se admirar, se maravilhar quando vir essa besta, que é um dos antigos reis que foi morto, que vai ressuscitar. Aí eu vou lá para Apocalipse 17 para reforçar esse ponto aqui. Vamos lá. Apocalipse 17. Aqui João dá a interpretação, irmãos, veja só. Vamos pegar aqui de novo. Apocalipse 17, 9. Vamos lá. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Vamos trabalhar com essa informação. São 7 reis. 5 já caíram, 1 existe. Vamos parar aqui, ó. João estava escrevendo o Apocalipse mais ou menos no ano 96 da nossa era, depois de Cristo. O imperador era Domiciano. O imperador era Domiciano. Se eu não me engano, esse dia eu vi a informação que Domiciano era irmão de Tito, filho também do imperador Vespasiano. Tito também foi imperador romano, mas antes disso, né? Antes do irmão dele, de Domiciano. Olha só, se João estava escrevendo em 96, durante o império do Domiciano, imperador Domiciano, ele disse assim: olha, 5 já caíram, então 5 reis antes de Domiciano, ele está sempre já tinham caído. Aí ele disse assim: 1 existe. Quem é que existia agora? Domiciano, que era o imperador romano da época, então ele era o 6º. Aí ele prossegue dizendo aqui: outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, depois de Domiciano, viria um outro rei, ou imperador romano, não sei se era romano, deve ser romano, que seria o 7º, né? Porque Domiciano é o 6º, o 7º rei viria depois de Domiciano. Se nós formos olhar na história, a gente vai saber quem é o rei, o imperador romano que reinou depois de Domiciano. Mas não bate, né? Pode ser que não seja na sequência, porque às vezes a Bíblia pula a sequência, né? Então, mas aqui está o 7º. Domiciano era o 6º, o que vem depois de Domiciano, que João está dizendo aqui, é o 7º. E como as 7 cabeças são 7 reis, está completado os 7 reis que ele está se referindo aqui. Mas aí ele vai dizer o seguinte, 17 e 11, olha só. A besta que era e já não é ela também o oitavo rei, e é dos 7 e vai à perdição. Olha, aquele criou um problema, disse: olha, a besta, o anticristo, ele será o 8º rei. Mas aí a gente diz assim: peraí, mas a besta tinha só 7 cabeças, cada cabeça era um rei, como é que apareceu agora o 8º rei? Aí diz assim: mas esse 8º rei é um dos 7. Por que ele é um dos 7? Porque um desses 7 aqui morreu, foi morto no passado. E quando ele ressuscitou, ele se tornou o 8º. Ele diz: isso aqui é o anticristo. Ou seja, irmão, ele está dizendo claramente na nossa cara que o anticristo será um dos antigos reis ressuscitado. Estudando esse tema, eu já pensei muito que esse rei do passado que vai ressuscitar poderia ser Nimrod, o líder da rebelião da Torre de Babel, poderia ser Nabucodonosor, que é o primeiro rei na visão de Daniel, poderia ser Nabucodonosor. Mas nesses últimos dias, estudando novamente esse texto aqui, está esquentando muito, irmãos, que pode ser um dos imperadores romanos. E os comentaristas, a maior parte, grande parte, acha que é Nero. Ele diz assim: olha, um dos imperadores romanos vai ressuscitar. Ele é dos 7, porque dos 7 imperadores romanos, ele disse: hoje todos já morreram, os 7, né? Mas haverá o 8º rei, ele é dos 7, porque ele morreu no passado, ó, recebeu a espada, a ferida da espada, e ele vai ser o anticristo. Agora, os antigos cristãos achavam assim: olha,
Nero redivivo será o anticristo. Ou seja, Nero vai ressuscitar num corpo imortal e ele vai ser o governante mundial. Será que é possível isso? Nós não temos certeza, né? Mas para mim está esquentando. Pode ser um desses, pode ser mesmo. Dos imperadores romanos eu sempre achei que Calígula seria o pior, porque Calígula parece que foi o mais cruel. Mas o Nero é o mais famoso, né? Porque o Nero fez muita maldade com os cristãos, né? Diz até que Nero era um rapaz bom. Depois que assumiu a coroa do Império Romano, ele se tornou um homem mau, né? Ele matou os cristãos. Dizem que ele incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Alguns dizem assim: enquanto Roma queimava, Nero tocava harpa. Eu li a biografia de Nero e tomara que eu não seja processado aqui, mas o biógrafo diz assim: Nero era homossexual, só que ele era valente. Ele lutava com os gladiadores, mas parece que algum espírito mal se incorporou nele, porque ele passou a matar os cristãos. Foi um dos maiores perseguidores. Tanto é que quando eu estudei no seminário a história da igreja, eu lembro, os professores disseram assim: no primeiro século, as duas tentativas de exterminar o cristianismo foi sobre Nero e Domiciano. Foi Nero que mandou matar o apóstolo Paulo no ano 64, decapitado em Roma. Então, para mim, eu estou transmitindo para os irmãos, está esquentando esse negócio aí, que o anticristo será um homem ressuscitado, será dos antigos reis que vai ressuscitar, e é possível que seja Nero. A gente nunca tem certeza, né? A gente vai acrescentando um ponto aqui, outro ali, que à medida que o Espírito está mostrando para nós, não vai ser fanático, nem dogmático, vai afirmar com certeza, mas há uma possibilidade aí. Voltando para Apocalipse 13. Verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade. Aqui está a autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, eu sempre digo aqui, olha, tudo que está acontecendo no mundo hoje vai terminar em adoração. Haverá uma exigência de toda a humanidade a adorar. E aí eu digo para vocês, os imperadores romanos exigiam adoração. Exigiam que os cristãos e todo mundo queimasse incenso na imagem do imperador. Eu falei para os irmãos que o paganismo se caracteriza por pluralidade de deuses e adoração de imagens. Pois bem, os imperadores romanos exigiam adoração e que se queimasse incenso à imagem do imperador, que era um ato de adoração. Está aqui, o Espírito Santo está revelando aqui que a terra toda vai adorar o dragão, que é o dragão, Satanás, e vão adorar a besta, que é a besta, o anticristo, que era um homem ressuscitado. Esses dois personagens vão exigir a adoração de toda a humanidade. Satanás é apto por adoração, porque ele pediu que Jesus adorasse a ele, né? Se prostrado me adorares, eu te darei todo o reino do mundo, a autoridade. E aí, como os imperadores romanos exigiam adoração também, é claro que Satanás podia estar incorporado nos imperadores romanos, ou pelo menos manipulando o coração deles, para exigir adoração. Aí nós estamos aqui no mundo hoje, né? Rapaz, olha o perigo aí, a guerra, tanta coisa perigosa no mundo, mas eu vou dizer, vai chegar uma hora que os governantes do mundo, ou o governante do mundo, que vai ter um, vai exigir adoração, e o mundo todo vai adorar, mas o cristão verdadeiro não vai adorar. E aí, a alternativa vai ser a morte. Eu estou dizendo aos irmãos porque é o que a Escritura está dizendo aqui, né? Não quero meter medo em ninguém, mas quando o governante mundial chegar e dizer assim: ou você adora o anticristo, ou você adora o dragão, ou você será morto. Aí eu pergunto: você vai fazer o quê? Eu lendo a história da igreja esses dias agora, depois da perseguição
os cristãos tiveram um grande problema, porque, não sei se foi muitos, mas alguns pelo menos, por medo de morrer, negaram a sua fé. E os outros preferiram morrer. Os que morreram em vez de negar a fé são chamados de confessores. E os outros que preferiram negar a fé com medo de morrer, depois para serem admitidos na igreja foi a maior dificuldade, porque os cristãos não queriam admitir na igreja novamente aqueles cristãos que por medo da perseguição negaram a fé. Vai acontecer a mesma coisa na nossa época. Nossa época eu não sei, mas aqui o tempo do anticristo, né? Pode ser perto da nossa época aqui mesmo. Então se prepare aí, né? O que você vai fazer? Nesse momento agora, já estamos sabendo que está havendo um avivamento em Asbury University, Kentucky, Estados Unidos. Né? Só se fala nisso hoje. O Espírito Santo foi derramado lá nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury, Kentucky, estado de Kentucky. Eu me admirei, porque eu pensei que não haveria mais avivamento nos Estados Unidos, nem na Europa. Mas, para minha admiração, o Espírito Santo foi derramado lá. Porque os estudiosos de missiologia dizem assim: o Espírito Santo não está atuando mais nem na Europa, talvez nem nos Estados Unidos, porque a Europa está vendo uma fase pós-cristã. Mas o Espírito Santo está atuando na África, na Ásia e na América Latina, que é considerado continente subdesenvolvido, né? Mas, para surpresa minha, está tendo um avivamento lá nos Estados Unidos. Eu estou orando: Senhor, manda que alguém vá naquele avivamento lá, traga uma chama daquele avivamento para cá. Se eu pudesse, eu iria lá, para pegar uma chama e trazer para cá, né? Porque é um fenômeno, né? Pode se espalhar pelo mundo todo, pode se espalhar por todos os Estados Unidos. Aí eu estou dizendo, Deus está mandando um avivamento lá, para preparar os cristãos dos Estados Unidos para os tempos difíceis que estão se aproximando. E do Brasil, na sequência, né? Então, vai terminar em adoração. Aí eu já tenho que se preparar. Você vai adorar o anticristo, vai adorar o dragão, ou você vai preferir morrer? Ou vai fugir, né? Tem alternativa de fugir. Eu acho que muitos cristãos vão fugir, e quando Jesus voltar, vão estar vivos porque estão fugindo. Está correto, fugir está correto. O grande perigo de adorar o anticristo, irmão, sabe o que é? Aí eu entendo isso aqui, né? Perder a salvação. Tem alguns que acreditam que o crente não perde a salvação, né? Mas há controvérsia sobre isso. Portanto, é bom ter cuidado, porque se alguém adorar o anticristo e o dragão, pode perder a salvação e ir para o inferno, que é o sofrimento eterno. Mas se prepare aí, né? Agora, verso 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias. Irmãos, eu registrei aqui, ó, 4 vezes a palavra blasfêmia está aqui no texto, 4 vezes eu grifei aqui, ó. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias. Fique atento, quando aparecer alguém falando o que é blasfemar, assim, ele vai blasfemar de Deus, vai blasfemar dos que habitam nos céus, são os anjos, e vai blasfemar da igreja aqui na terra. Atente, quando você vê alguém blasfemando, o que é blasfemar? Irmão, blasfemar é falar mal, colocar defeito, diminuir, desqualificar. Blasfemar sempre é falar. Satanás tentou obrigar Jó a blasfemar de Deus, com toda aquela perseguição, não conseguiu. O apóstolo Paulo, quando ainda não era convertido, obrigava os cristãos a blasfemar. E o pastor Richard Wurmbrand, que passou 14 anos preso na Romênia comunista, no leste europeu, na época da Guerra Fria, ele diz assim: os oficiais comunistas diziam assim: nós não vamos matar vocês vão para o céu, mas nós vamos obrigar vocês a blasfemar, para vocês perderem a salvação e ir para o inferno. Pastor Richard Wurmbrand já morreu, grande pastor judeu, 14 anos preso nas prisões comunistas na Romênia, leste europeu, Guerra Fria.
Atente para a blasfêmia. Aí vem aqui, irmãos, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Irmãos, olha só, eu sempre digo assim que nós, o povo brasileiro, temos na nossa cultura uma tendência para ser ufanista, triunfalista. É assim, subestimar o adversário, né? Isso não é bom, porque nós vamos vencer porque Deus está do nosso lado. Não, aqui está dizendo que ele vai vencer a guerra contra a igreja. O anticristo vai guerrear contra a igreja e vai vencer. Está escrito aqui. E ainda diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Aí se eu disser para você aqui, a igreja vai perder essa guerra contra o anticristo, é o que está escrito. Só que assim, olha, a vitória do cristão não é ganhando a guerra física. Apocalipse diz assim, olha, aquele que vencer, como eu também venci, Jesus disse. Como foi que Jesus venceu o diabo? Morrendo. A Bíblia diz assim, Jesus foi obediente até a morte de cruz, mas ele não desobedeceu ao Pai. A nossa vitória é do mesmo jeito. A nossa vitória não é derrotar o inimigo assim fisicamente, não. A nossa vitória é não desobedecer a Deus. Essa é a vitória. Se no processo a gente morrer, a gente vai vencer. A nossa vitória é essa aí. Por isso que lá em Apocalipse 12:11 está escrito aquele texto que eu gosto muito assim: eles o venceram. Como foi que a igreja venceu o anticristo? No caso aqui é o dragão, capítulo 12, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque mesmo em face da morte não amaram suas vidas até a morte. Às vezes a nossa vitória é perdendo. Esse é o paradoxo do cristianismo, do evangelho, né? Então esse vai dizer, não, nós vamos vencer porque Deus está conosco, nós vamos passar por cima deles. A igreja pode perder. Aí eu vou dizer aqui, eu vivo estudando, lendo, né? Jesus não mandou a igreja fazer o império mundial. Jesus não mandou a igreja fazer o governo mundial. Jesus não mandou a igreja governar nações. Ele não mandou isso. Se a igreja insistir nisso, se desviou da missão. Jesus mandou fazer discípulos. Fazer discípulos é transformar o coração das pessoas, para torná-las discípulas de Jesus. Uma vez com o coração transformado pelo Espírito Santo, não importa, irmão, e quem é que está no poder, não importa quem é que está dominando, mas o coração transformado, a pessoa justificada, o Espírito Santo habitando nela, Jesus mandou fazer discípulos, não a igreja conquistar o poder do mundo, porque o poder do mundo quem vai conquistar vai ser o anticristo. Só vai ser destronado quando Jesus pessoalmente vai destronar o anticristo e assumir o governo mundial, só quando ele voltar. Não é função da igreja isso. Embora alguns acham que a responsabilidade da igreja, né, a situação do país, né, a responsabilidade da igreja, não é a responsabilidade da igreja, a situação do país não. A responsabilidade da igreja é a santidade e a correção da própria igreja, porque uma igreja desobediente, uma igreja superficial, uma igreja descomprometida, não poderá fazer nenhum bem à nação. O melhor bem que a igreja pode fazer à nação é a própria igreja internamente sendo obediente a Deus e sendo aquilo que Deus mandou que ela seja. Porque os poderes sobrenaturais invisíveis só podem ser vencidos por armas espirituais que só a igreja tem. Não é para a igreja ir lá para a arena política. Já terminar, irmãos. Olha lá. Verso 8. E adoraram-na. Quem? A besta. O anticristo. Adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, irmãos, toda a terra vai adorar a besta, o anticristo. Vai adorar. Só quem não vai adorar é quem tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, né? Está aqui, eu estou falando. O livro da vida do Cordeiro. Só quem estiver com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que não vai adorar o anticristo, a besta. O seu nome está lá?
Tomara que esteja, né? Porque adorar o anticristo, depois daqui para lá eu vou pregar uma mensagem para mostrar para vocês o que vai acontecer com aqueles que vão adorar o anticristo. Não é pouca coisa não. Morrer é café pequeno para esse pessoal que vai sofrer da mão de Deus, né? Então, irmãos, o anticristo, esse personagem aí, é um homem. Será que ele já está na terra? Pode ser até que esteja. Será que ele já apareceu na televisão? Pode até ter aparecido, mas ainda não diz quem ele é. A gente pode estar pensando que é um ser humano normal, mas é um homem ressuscitado, com um corpo imortal e com poderes sobrenaturais. Os irmãos, o menino lá em casa, o vendo aí, fica pesquisando assim, filme para mim, né? Irmãos, olha só. O Adão negro, aquilo é uma revelação de como o anticristo vai se manifestar na terra. Superman, quando eu era desde criança eu sou viciado em Superman. Hoje eu entendi que o Superman, que tem poderes sobrenaturais aqui na terra, é uma figura do anticristo. Desde aquele tempo o mundo prepara a mente das pessoas para receber esse homem com poderes sobrenaturais que vai aparecer aí. E está cheio de filmes aí mostrando um homem com poderes sobrenaturais, os Vingadores, e isso é tudo preparando a mente da humanidade para quando esse homem chamado Anticristo aparecer, vai ser um homem com poderes sobrenaturais. Eu acho que ele vai voar. Eu tenho a impressão que ele vai aparecer no meio da Terceira Guerra Mundial e vai botar ordem em todo mundo. Aliás, esses dias agora eu comecei a assistir um filme que ele diz exatamente isso. Que no meio da guerra, acho que da Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e de repente apareceu o Superman, botou todo mundo lá em ordem e acabou com a guerra. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer a qualquer momento. Alguns acham que já começou, e no meio do conflito, esse homem sobrenatural vai se manifestar e vai fazer cessar a guerra, e ele vai ter poder para isso. E todo mundo vai aplaudir, ou ele vai ser o herói. Mas é o ministério do engano, né?